Convido todos vocês hoje à noite, quero dar um bem-vindo a todos os meus irmãos hoje à noite, as pessoas que estão aqui nos visitando, nossos amigos que vieram, agradecer a sua presença e convido a todos a orarmos juntos. Te agradecemos, Senhor, por essa noite muito especial, podemos estar aqui juntos, ouvir sua palavra nesse momento, pedir a sua direção, e o Senhor a traga, Pai, com poder até os nossos corações e as nossas mentes, que nós possamos nos curvar aos seus ensinamentos, possamos entendê-los, possamos colocá-los em prática em nossa vida, para que assim nossa vida seja uma vida que honre e glorifique o Senhor, usando suas escrituras e vivendo as escrituras com tanto poder como nós vamos ver hoje à noite. Muito obrigado, te agradecemos por tudo isso e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do mar, morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores dessa terra diante do Teu povo de Israel, e desse a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nessa terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nós ajuntaremos em frente desse templo, onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti pedindo socorro, e Tu atenderás ao nosso pedido. Agora, os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora, eles nos pagam assim, estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel, e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor diz. Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão. Quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corã, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa.
Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus, estarão seguros, confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os demonitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou ao lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de músicas, de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Impressionante o que fala no versículos 1 e 2. 3 exércitos vêm. 3 exércitos inimigos invadiram o país. Os moabitas, os amonitas, os de Monte de Seir. Os moabitas, eles eram oriundos de uma união incestuosa de Ló com a sua filha primogênita. Eles habitavam a parte leste do Mar Morto. Eles foram poderosos, adoravam ao Deus Quemos, e eles sacrificavam seus filhos no fogo, os amonitas, os moabitas. Os amonitas eram uma raça de terríveis salteadores, tão cruéis que vazavam os olhos dos seus inimigos. O Deus deles era Milcom, sacrificavam crianças e abominação aos filhos eles faziam. Eles rasgavam os ventres de mulheres grávidas para tirarem os fetos. Os de Monte de Seir, bem, eles habitavam no Monte de Seir. Isso que eu consegui saber deles. E ainda, a palavra de Deus fala que eles estavam vindo e eles tinham acabado de ter uma vitória, como fala, né? Acabaram de ter uma vitória e estão vindo. Como que a gente se sentiria recebendo uma notícia assim, né? 3 exércitos poderosos, cruéis, que acabaram de ter uma vitória maior que nós, mais forte que nós, está vindo em nossas direções. Sabe, irmãos, muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes é assim que acontece com a gente. As batalhas vêm e entram na nossa vida de repente, como aconteceu aqui na vida de Josafá. De repente, a guerra bateu na porta dele. Às vezes são boas notícias que nós recebemos. Às vezes nossas guerras começam quando o telefone toca e a gente atende. E as situações difíceis vêm até nós. Todo tipo de problema pode chegar a cada um de nós. No versículo 3, a palavra de Deus fala que Josafá ficou com medo. Sabe o que eu acho mais impressionante na Bíblia, na palavra de Deus? É que pessoas poderosas que estão andando com Deus, Deus expõe os medos, as inseguranças, todas as coisas difíceis que eles passam. Deus nunca quis passar a imagem que um líder é superpoderoso, que é uma pessoa firme, que ela é sempre valente, sempre forte, que está sempre perto de Deus, que nunca vacila, que nunca tem medo. Não, ele teve medo, ficou com medo. O exército era muito maior que o deles, né? Sabe, é interessante, irmãos, a gente pode dizer para os outros que a gente tem medo de situações. A gente pode dizer que situações que estão vindo na nossa vida, ou que já estão na nossa vida, nos dá medo. E a gente não precisa ser recriminado por isso, de jeito nenhum. A gente pode se expor mesmo, dizer, não, eu tenho medo que isso aconteça.
Eu, por exemplo, tenho 54 anos, eu tenho medo de morrer. Eu tenho muito medo de morrer. Deixar uma viúva pobre, coitada. Coitada da viúva. Pior situação, coitada dela. E 2 filhos sem pai. Eu tenho medo. Eu tenho. Eu já tive, 2 anos atrás, eu tive muito mais medo. Tive uma crise muito difícil na minha vida. Fiquei 3 dias sem dormir, de desespero com medo da morte. A gente tem muitos medos na vida, mas o medo nunca deveria guiar nossas vidas, dominar nossas ações, dominar nossas decisões. Sabe, qual é a primeira coisa que você faz quando a batalha vem? Quando situações de caráter vêm, ou problemas de casamento vêm, ou problemas com o filho, ou no trabalho, ou na família, quando as doenças do marido, da esposa, do genro, da sogra aparecem e vêm, quando a situação do convívio familiar fica difícil, quando o trabalho fica difícil, as relações familiares se estremecem, a situação financeira corre risco. Às vezes você não sente isso. Parece que a guerra é muito maior que a nossa. Parece que o inimigo tem mais força que a gente. Eu me sinto fraco, derrotado, sem forças. Você se sente assim muitas vezes? Eu já me senti assim várias vezes na vida. Sabe, é interessante, no versículo 3, Josafá fala claramente, a Bíblia fala, ele ficou com medo, mas o que ele fez depois de ficar com medo? Ele orou a Deus. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando a dificuldade vem? É a Deus que nós vamos buscar em primeiro lugar? Antes de gastar nossos neurônios em achar uma solução, Josafá, foi buscar Deus de todo o seu coração. Ele não ficou pedindo para ninguém orar por ele. Ele não procurou um amigo mais espiritual e influente. Simplesmente ele foi e orou primeiro. Colocou seus olhos e seu coração em Deus. Colocar os olhos em Deus significa que todo o nosso ser e toda a nossa atenção vai estar focado em quem é Deus, na grandeza de Deus, na existência de Deus, no poder de Deus e focalizar nas coisas maravilhosas que Deus já fez na vida de cada um de nós. Porque nessa hora o que a gente faz? Esquece. A gente esquece quantas coisas maravilhosas Deus já fez na nossa vida. Sabe, quando nossos olhos se colocam na direção de Deus, então outras coisas não vão nos distrair de jeito nenhum. É nossa boca, nosso coração, nossa mente e nossos pensamentos, todos eles vão estar fixos, sempre nos olhos do Senhor. Sabe, se a gente parasse a pregação nesse versículo 3, eu não sei como você se sente, mas para mim já era desafio suficiente para essa noite para mim. Para eu me arrepender de tentar muitas vezes, quando situações difíceis vêm, tentar achar logo uma solução, em vez de buscar a presença de Deus com um coração quebrantado, com um coração, não tem jeito, eu só tenho Deus nesse mundo. Tomara, Deus, que isso possa quebrantar nossos corações hoje à noite, para que a gente tenha uma vigília que leve a gente, cada um de nós, para a presença de Deus hoje à noite. Nós não vamos passar uma noite orando, nós queremos uma noite onde nós vamos estar na presença de Deus, individualmente. Nós vamos orar mais, nós vamos cantar muito mais, que a gente vai encorajar muito mais um ao outro, cada vez mais a isso. Sabe, na grande maioria das vezes, talvez você, a gente fica desesperado. Quando a batalha vem, a gente reage de maneira muito ruim, muitas vezes. A gente faz planos ou já sai louco para atacar o inimigo, derrotar o inimigo. E aí a gente resolve as situações, a gente resolve tudo, aí a gente volta e fala, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, é interessante, Josafá, a primeira coisa que ele fez não foi reagir, não foi enfrentar, não foi buscar soluções. Qual é a primeira coisa que ele fez?
foi buscar a Deus de todo o seu coração. Ele orou nesses versículos interessantes logo abaixo, pedindo socorro de Deus. Ele orou dizendo: Deus me ajuda, Deus me acuda, Deus me ajuda a sair dessa situação tão difícil. Deus, eu estou com medo, eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou o rei. Os inimigos estão batendo na porta. Deus, me acuda, por favor. É o que ele fala aqui. Deus dos nossos antepassados, o Senhor que governa todas as nações. Deus, ajuda. Ajuda a gente. E depois disso, ele orar a Deus, pedir socorro, ele deu uma ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todo mundo. Sabe, irmãos, uma vez na história desse mundo, houve um presidente que teve a coragem de fazer a mesma coisa. Em 1863, quando o país chamado Estados Unidos começou uma guerra para defender o branco, o negro, a escravidão ou não, a famosa guerra da secessão. O presidente nessa época era Abraham Lincoln. E ele escreveu uma carta à nação. Depois, na agonia do meio da guerra, onde 500 mil americanos já tinham morrido. 500 mil americanos já tinham morrido numa guerra interna. Ele escreve uma carta para a nação americana. E a carta chama Proclamação a respeito de um dia de humilhação, jejum e oração nacional. E ele diz assim: visto que o Senado dos Estados Unidos, reconhecendo devotamente a suprema autoridade e justo governo de Deus Todo-Poderoso sobre todas as questões dos homens e das nações, requereu por uma solução que o presidente marcasse e separasse um dia de oração, jejum e humilhação nacional. É visto, ele diz na carta, que é dever de todas as nações reconhecer sua dependência do governo superior de Deus. É dever de toda nação confessar seus pecados e transgressões em humildade e tristeza, na esperança certa de que o arrependimento genuíno levará à misericórdia e ao perdão, para reconhecermos a verdade anunciada em toda a história, de que só são abençoadas as nações cujo Deus é o Senhor. Olha a carta que esse presidente escreve. Ele fala que nós tenhamos esquecido da graciosa graça de Deus, que nós tenhamos esquecido que foi Deus que nos multiplicou e enriqueceu o nosso país. Ele fala: cumpre-se, portanto, humilhar-nos perante o Senhor. Humilhar-nos perante o Senhor, poderoso ofendido, e confessar nossos pecados nacionais, e orar por clemência e perdão a Deus. Agora, pois, solicito a todos, e de pleno acordo com o Parlamento e com o Senado, que mediante essa proclamação marco e separo o dia 30 de abril de 1863 como dia de humilhação, de oração nacional e de jejum. E por esse ato solicito a todo o povo que se abstenha nesse dia de todas as suas atividades ordinárias, seculares, e que se una em seus diversos locais de adoração pública, e em seus respectivos lares, na observância do dia consagrado ao Senhor, e devotado ao desempenho dos deveres religiosos próprios a essa ocasião solene. Em testemunho, assino o meu nome e ordeno que seja fixado o selo dos Estados Unidos, 30 de abril do ano do nosso Senhor, de 1863. Precisa ter muita coragem para chamar um povo para se arrepender. Esse presidente fez isso. Um dia nacional de oração e jejum e humilhação. Sabe, é impressionante. Talvez ele tenha aprendido de Josafá. No versículo 4, a palavra de Deus diz que todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. O povo veio de Jerusalém. Reuniu todo o povo de todas as cidades do país para orarem, para jejuarem,
para clamarem a Deus. E ele faz essa oração impressionante do versículo 5 ao versículo 12. A oração de um rei com medo e de um povo apavorado com o que via pela frente, o que ia acontecer com suas vidas. Sabe, essa oração nos lembra muito de Jesus, irmãos. Que quando ele passou esse momento tão difícil no Getsemane, ele orou aflito. A quem? Ao Deus que o podia salvar. Sabe, na sua oração, Josafá, ele submete essa situação a Deus. Ele reconhece que só Deus pode salvar a nação. Ele procura o favor de Deus para o seu povo. Ele reconhece a soberania de Deus em todas as situações. Ele louva a glória de Deus e se conforta com as promessas de Deus. Ele professa completamente sua dependência em Deus e não em si mesmo, nas suas forças, nas suas táticas, no seu caráter, nos seus generais e nos seus exércitos. Mas ele joga tudo, a confiança dele, completamente em Deus. Irmãos e amigos que estão aqui hoje à noite, como nós precisamos ir muito mais para Deus. Primeiro lugar, para Deus, cada um de nós, em todas as batalhas que nós temos na nossa vida. Buscar a Deus individualmente, em primeiro lugar. E logo depois, pedir a sua igreja em casa, seus amigos mais próximos, seu grupo de intercessão, para orar por situações difíceis. Como é triste quando você encontra uma pessoa que você gosta muito, que você tem amizade, e passa uma semana, 2 semanas, você encontra ela e fala: e aí, meu irmão, tudo bem? Como foram suas últimas 2 semanas? Foi uma batalha, irmão. Foi difícil demais. E eu lutei demais. Teve essa situação, tive essa. Irmão, por que você não ligou? Por que você não pediu? A gente é parceiro de oração para quê? Não é só para os momentos de estar juntos. Para a gente participar da vida um do outro. Para a gente orar por um para o outro. Para a gente deixar o outro se envolverem na nossa vida e a gente desejar se envolver na vida de outras pessoas. Sabe o mais incrível dessa oração? É o versículo 12. Ele diz: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti. Você já admitiu isso numa oração? Para pessoas que são seus amigos: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Irmãos, não saber o que fazer é uma ótima oportunidade para a gente crescer. Não saber o que fazer é uma ótima oportunidade para a gente orar mais. Não saber o que fazer é uma ótima oportunidade para a gente conhecer mais a palavra de Deus. Não saber o que fazer é uma ótima oportunidade para conhecer os braços de Deus. Não saber o que fazer é uma ótima oportunidade para a gente se humilhar, ser vulnerável, ligar e pedir, e mandar e-mail, WhatsApp para as pessoas dizendo: por favor, ora por mim. Ora por mim. Eu lembro, 3 anos atrás, 5 anos atrás, quando meu pai, a primeira vez que meu pai entrou na UTI, eu lembro, a gente levou ele no hospital de manhã, fui para um curso de teologia, meio-dia eu fui lá, meu pai estava na UTI, internado, entubado, já contei essa história, e eu sem direção, com medo, apavorado, minha mãe desesperada. Nunca ninguém na minha família foi internado, nem eu, nem meu irmão, meu pai, minha mãe, era a primeira vez. A gente estava assustadíssimo. Eu fiquei lá na porta do UTI do meio-dia até às 6 da tarde. Eu já falei isso, eu não conseguia orar. Eu estava apavorado. Mas sabe quando eu cheguei em casa? Às 7h30, 8 horas da noite, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro, eu orei a Deus, sentei na frente do computador e mandei e-mail para todo mundo que eu conhecia. Irmãos, meu pai está no UTI, ora por nós, por favor. A gente não sabe o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Era só expor e pedir para que pessoas orassem. Tantos de vocês oraram. Eu sou tão grato a Deus por isso. No segundo dia, o médico falou para nós: seu pai é o pior caso desse hospital. 70 dias depois de UTI, meu pai voltou para casa. E Deus deu a bondade de ele viver mais 2 anos com a gente. Vocês,
estenderam a vida do meu pai com suas orações, tocando o coração de Deus. Por mais 2 anos, eu sou muito grato por isso. Mas quanto a gente precisa dizer muitas vezes exatamente isso. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Sabe, não saber o que fazer é bom demais às vezes. Nossos filhos precisam ver isso em nós, que a gente não sabe tudo. Sabe, nossos filhos precisam saber que quem governa nossas vidas é nosso Deus. Nossos filhos precisam ver que nossa fé está em Deus e não na nossa própria sabedoria. Se apegar a Deus, no fim, é o único fato que importa nessa vida. No versículo 13, aí olha o que acontece. Eu acho mais impressionante, depois do que ele fala aquilo. Diz assim: todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com suas mulheres e todos os seus filhos e até as crianças de colo. Todo mundo estava lá, presente, ouvindo a oração de Josafá. E o que ele fala? Ele não está nem aí para as pessoas. Não importa se meus súditos vão se decepcionar comigo. Não importa que se eu vou falar vai deixar pessoas desesperadas. A gente tem coragem de dizer para pessoas, na frente de um monte de gente, eu não sei o que fazer. Você imagina você sendo liderado por um cara numa guerra que nem sabe o que vai fazer? A gente ficaria apavorado. Provavelmente estaríamos bem apavorados se o rei, o governante dos nossos exércitos, dissesse para nós, eu não sei o que fazer. O rei não se importou de decepcionar o povo. Ele foi vulnerável, ele foi aberto, ele não se preocupou com a sua imagem. Sabe, esse exemplo é impressionante, porque eu acho que nós estamos vivendo uma época maravilhosa nessa igreja, que é a época que Deus está convidando e chamando cada um de nós a sermos vulneráveis. E parar de viver de aparência e sermos quem nós somos. De dizer o que está acontecendo no nosso coração. De não mostrar aquela postura de sempre tudo está bem. E não, irmãos, e nem tudo está bem todo o tempo. Mas Deus está nos convidando para esses momentos. Outra parte emocionante da história é o versículo 14. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamado Jaziel, e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias. E ele disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem que o Senhor diz, não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês o atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. E ele continua falando. Outra parte emocionante da história, um homem no meio do povo, o Espírito Santo de Deus levanta, vem com o Espírito de Deus e faz o quê? Lembra todo mundo o quê? Quem é Deus? Quem é Deus? Quão poderoso é esse Deus que está cuidando de cada um de nós. Irmãos e amigos, nós precisamos ter Jaziel na nossa vida. Nos momentos difíceis, nós precisamos de pessoas que vão ligar para nós, que vão escrever para nós, que vão nos chamar, cada um de nós, a fazer o quê? A lembrar quem é Deus. Pessoas que vão falar para você, lembra de quem é Deus. Leia essas escrituras, lembra do que Deus já fez na sua vida, lembra daquela situação, daquela outra, lembra quem é Deus. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida, cada um de nós precisamos de pessoas assim, para nos lembrar que o Espírito de Deus habita em nós, que Deus está conosco, que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós e nos ajuda na batalha contra nossas tentações. Hoje à noite eu peço licença para ser Jaziel na vida dessa igreja. Irmãos e amigos, há pessoas vindo na nossa igreja, convidados, pessoas especiais que todos nós convidamos e elas vêm na igreja. Algumas pessoas que têm vindo à nossa igreja têm se sentido muito mal acolhida e recebida nessa igreja. Tem pessoas que têm vindo aqui há 7, 8 meses que elas dizem o seguinte: eu sou nessa igreja transparente. Eu entro, ninguém me cumprimenta,
Pessoas passam por mim, cumprimentam a pessoa do meu lado e não falam comigo. Esse não é o evangelho de Jesus, irmãos. Quando termina o nosso culto, nosso foco, nosso amor deve ser amar as pessoas e não cuidar dos nossos problemas. Nós precisamos parar de deixar o culto de domingo para resolver as coisas. Liga, manda um WhatsApp, passa um e-mail, marca um encontro, mas libera seu irmão para amar as pessoas que estão vindo. Para com essa ansiedade, quando termina o culto, de resolver as coisas. Eu também tenho ansiedade para resolver as coisas. Mas, irmãos, as pessoas que Deus está trazendo para o meio dessa igreja, pessoas que estão buscando a Deus, a gente está recebendo mal, algumas delas. Quero chamar hoje à noite a cada um de nós, vamos se arrepender, irmãos. Vamos se arrepender dessa falta de amor e zelo. E dar oportunidade para que nossos amigos sintam o mesmo amor que nós sentimos. Quando a gente chegou nessa igreja, quando alguns de nós chegamos aqui, muitos irmãos já sabiam o seu nome e o meu antes da gente chegar. Porque eles já tinham orado por nós. Porque os irmãos que estavam cuidando de nós, estavam dizendo para o seu grupo de bate-papo, ore pelo meu amigo Héctor, ora pela minha amiga Miriam, ora pela minha amiga Osita, olha, eles vão vir na igreja, quero que vocês os conheçam, recebam-os bem. E quando a gente chegou na igreja aqui, a gente se achou o máximo, porque todo mundo já sabia meu nome. Né? E a gente falava, onde você viu meu nome? Revista Caras? Foi na novela das 8? Como é que pode alguém saber meu nome? E meu nome, que é mais difícil geralmente que os normais, pessoas já sabiam. Por quê? Porque havia um coração preocupado em demonstrar amor pelo próximo. Eu quero chamar cada um de nós, a gente voltar a fazer isso. Se arrepender de todo o nosso coração. Irmãos, não resolva as coisas no domingo. Domingo venha para louvar o Senhor, venha para trazer seus amigos, conhecer os amigos de nossos irmãos, e aí no fim, meia hora depois, 40 minutos depois, resolva tudo o que você quiser, fica à vontade. Mas vamos receber as pessoas, como Jesus nos ensinou a fazer de todo o nosso coração. Lembra, nossa luta não é contra seres humanos, como Efésios 6 fala. É contra, você sabe com quem é a luta. Versículo 18. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, do Senhor, e o adoraram. Impressionante o que acontece aqui. Todos se ajoelharam e louvaram o Senhor. Presta atenção, a batalha nem tinha começado ainda. E eles estavam adorando e louvando ao Senhor. No versículo 20 diz que eles levantaram cedo. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto. Levantaram cedo e fizeram o quê? A Bíblia fala, foram lá e cantaram a Deus. Foram lá, cantaram a Deus. Impressionante isso. Agora, olha versículo 20. O rei Josafá falando. Lembra, o rei Josafá, que no versículo 1 e 2 diz que está com medo. Que no versículo 3 pede socorro a Deus. Que no versículo 2 diz, eu não sei o que fazer. E agora, esse homem, esse rei, no versículo 20 ele diz assim, povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Uau! É o mesmo rei que estava com medo, que não sabia o que fazer, que chamou todo mundo para orar agora. Ele se lembrou, é Deus que está na frente. É Deus que vai na frente. É Deus que vai nos dar a vitória hoje. Encorajado por Jaziel, ele se levanta. E eles foram, no versículo 21 diz, e aí eles foram para a guerra como? Cantando louvores, marchando à frente, louvando a Deus e cantando assim, louvem a Deus do Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Que mudança radical.
Porque eles voltaram seus olhos a ver realmente quem era Deus na vida dele. Tinham certeza agora, Deus está conosco. Deus está conosco. Vamos para a batalha com muita coragem. E eles foram, e do versículo 22 ao 24, que eles chegam e encontram, o que a Bíblia fala? Um campo coberto de mortos. Ninguém sobreviveu. Ninguém, e eles nem lutaram. Quando eles viram aqui, o que eles falaram? Com certeza, Deus lutou aqui por nós. Não tinha o que falar. Só podiam expressar isso. Deus lutou por nós. E eles voltam, vão para o templo, louvam a Deus e agradecem a Deus. E todo mundo fica sabendo que quem lutou por eles foi Deus e não suas forças. Hoje à noite, para terminar, eu quero lembrar o seguinte. Deus está trabalhando em nossas vidas, de cada um de nós, irmãos. De cada um de nós. Trabalhe duro, sim, mas sempre lembre que Deus está indo na frente. Sempre na frente. Deus quer que a gente mude, sempre. Mas Ele principalmente quer que a gente nunca esqueça que Ele está na frente. Irmãos, nas batalhas de nossa vida, nem todas nós vamos ganhar, não é verdade? Nem todas nós vamos vencer. Mas o resultado, no fim de tudo, é o que menos interessa. É o que menos tem peso. O que mais importa é nossa atitude de fé. Nossa atitude de lembrar de quem é Deus. De submissão a Deus. De honrar a Deus com nossas vidas. Muitas vitórias virão. Derrotas, dificuldades também virão. Mas não é o resultado que vai, é a nossa atitude na batalha. Hoje à noite, que nós possamos ter uma atitude, como Josafá teve. Não podemos ter medo, podemos gritar, podemos dizer para todo mundo, eu não sei o que eu vou fazer, mas tomara a Deus que eu tenha algum Jaziel na minha vida, que vai me lembrar sempre quão Deus é poderoso. Deus acredita em cada um de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. E nosso desafio é lembrar sempre de como Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós. Irmãos, Deus está sempre conosco. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Deus nos ama. Esse é o maior desejo, que a gente faça as coisas certas, que nós tenhamos a fé no momento que precisamos, que a nossa confiança cada vez mais cresça nesse poder maravilhoso de Deus. Deus jamais vai mudar. Deus jamais vai ser diferente do que Ele é. Ele tem um controle de tudo. Ele sabe tudo. Ele está presente em todos os lugares. E nós nunca devemos perder nossa fé, pois Ele sempre está conosco. E Deus nunca vai nos abandonar. Que nós saímos daqui encorajados para enfrentar nossas batalhas, com o exemplo desse rei. E que nós possamos ver nossos corações e mentes se aproximarem cada vez mais de Deus. Uma ótima vigília para todos nós. Vamos orar juntos. Senhor, te agradecemos por essa noite. Podemos louvar o Senhor, podemos dar honra e glórias a Ti. E queremos, Pai, nessa noite, realmente reconhecer que o Senhor é o Deus que está na frente de todas as nossas batalhas. Pai, obrigado por a gente conhecer histórias tão emocionantes como desse homem, desse rei, e com seus medos, com suas inseguranças, sem saber o que fazer, lembrou de quem era o Senhor. Levou seus olhos para quem deveria olhar, e de lá, lembrou as grandes coisas que o Senhor tem feito. Pai, eu oro por cada um dessa igreja, por cada pessoa que está aqui, nossos amigos, e por cada membro dessa igreja, que sejamos uma nação que vai manter nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tudo isso nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.